É com grande prazer que retorno a uma tribuna acadêmica para dizer algumas palavras. O título Aula Magna é culpa do Eurico, eu sou inocente. E eu tentaria fazer uma análise de alguma coisa que é dúbia no que diz respeito ao sistema político e jurídico brasileiro, que diz respeito à função das Forças Armadas, em especial os fenômenos que ocorrem no Rio de Janeiro. Para isso é necessário iniciarmos com a visão das Forças Armadas sul-americanas. E, no nosso entender, essas Forças Armadas nascem em um contexto histórico completamente distinto daquele que presidiu a formação das suas congêneres europeias. Ou seja, aqui, na América do Sul, nós tivemos um viés distinto no que diz respeito à criação das Forças Armadas Europeias. De acordo com a obra de Miguel Ángel Centeno, e guardadas as especificidades de cada caso, a lógica de concentração de poder que balizou a formação dos Estados nacionais da Europa Ocidental não se reproduziu na América do Sul. Lá, nós tivemos uma concentração de poder. Aqui, a lógica que interviu a construção estatal no período pós-independência foi a difusão do poder, contrariamente da concentração europeia, consubstanciada no papel e exercido pelas lideranças locais em cada um dos territórios que viriam dar origem aos Estados sul-americanos. Foi justamente essa lógica de difusão de poder a responsável pelo papel extremamente problemático desempenhado pelas Forças Armadas nos países sul-americanos no pós-independência. E aqui nós devemos lembrar de que a construção da América Portuguesa, ou seja, o Brasil, foi uma obra civil. A construção da América Espanhola, com seus diversas autonomias, foi uma obra militar. Bolívar, Sucre, Santander, O'Higgins, Artigas, San Martín, todos generais de exércitos argentinos, uruguaios, colombianos, venezuelanos, etc. Ou seja, é bom que a gente tenha presente esta dicotomia e lembrar também que, em face dessas circunstâncias, o Brasil também teve as costas voltadas para a América Latina, para a América Espanhola, Sul-Americana e Espanhola. Tanto é que a história da América Sul-Americana e Espanhola não era algo, e não é algo que ainda se estude com afinco no Brasil, como se estuda, por exemplo, as histórias europeias. Pois bem, ao impulso centrífugo gerado pela fragmentação das elites locais, somou-se a imensa massa territorial dos Estados sul-americanos. Isso contribuiu sobremaneira para dificultar a tarefa de extensão do controle administrativo e coercitivo dos Estados da região à totalidade de seus territórios. A fragmentação das elites dirigentes sul-americanas contribuiu para a maior ocorrência de guerras civis em comparação às guerras interestatais, mesmo durante o período de consolidação das fronteiras nacionais. Observem que a América do Sul, com exceção da Guerra do Paraguai, nós não tivemos conflitos interestatais de relevância, mas tivemos intensos conflitos intraestatais na formação das nacionalidades. Esse fato, aliado à tibieza da capacidade estatal de sustentar esforços bélicos prolongados, foi responsável pelo fortalecimento do viés de intervenção doméstica nas Forças Armadas no subcontinente. Ou seja, incapaz,
por questão de formação e de aparelhamento, de fazer intervenções extra-estatal, acabaram trabalhando nas intervenções internas. A ausência, nesse momento, de um forte sentimento nacional no alvorecer dos Estados sul-americanos também contribuiu para que fosse precária a inserção dos exércitos sul-americanos em suas respectivas sociedades. Em certo sentido, os exércitos nacionais recém-criados não assumiam a defesa do conceito de nação como princípio central de sua missão no seu início. Ao invés disso, em face da fluidez da ideia de nação, os exércitos sul-americanos assumiram para si a noção de que representavam mais do que um pilar da nacionalidade. Representavam eles próprios, os exércitos sul-americanos, a encarnação fundamental do Estado, o que lhe conferia o direito inato de gerir muito mais do que labores castrantes e estrito senso. Não é à toa que, assim como no caso brasileiro, as guardas nacionais, representantes dos poderes locais, foram muito mais relevantes para os países da região do que os exércitos durante a maior parte do século XIX. A importância das guardas nacionais no Brasil ficou patente no período imperial, com a sua presença constante, representando os interesses das elites locais, em detrimento do próprio exército. Os exércitos nacionais sul-americanos, claro que respeitadas as suas especificidades, enfrentaram, portanto, múltiplos desafios no período de consolidação do Estado da região. Primeiro, a tibieza do Estado que lhes dá origem. Decorreu, efetivamente, as disputas da América do Sul se deu exatamente por posições distintas no que diz respeito a Napoleão. Napoleão, quando toma conta, ou pelo melhor, quando Napoleão, curvando a Carlos IV da Espanha, e faz o Tratado de Fontainebleau com a Espanha, e assegura ao final, em Bayonne, o trono da Espanha para seu irmão, ou seja, toma conta da Espanha, a solução que provocou a dissolução do Império Espanhol começa a se dar na América do Sul. Os hispânicos da América do Sul revoltam-se e tentam fazer as suas autonomias via os generais referidos. A solução brasileira foi outra. A corte portuguesa sai de Portugal. Chega ao Brasil em 1808. Não se submete a Portugal e se torna protegida da Inglaterra. Esta solução distinta entre a Espanha e Portugal, no problema do conflito napoleônico, dá um desenho distinto à América do Sul. Criam-se os estados nacionais hispânicos através da independência por lutas militares. E, por sua vez, o Brasil acaba criando-se, internando-se a coroa portuguesa para se tornar um Estado-nação a partir das visões, principalmente, de Dom Pedro I e Dom Pedro II. Então, nós temos que deixar muito claro essa distinção em que tem como origem o fato de Miguel de Godoy, que era o valido de Carlos IV, ter feito todos os acordos possíveis para extinguir Portugal. No acordo de Fontainebleau, assegurou-se, os espanhóis asseguraram a entrada das forças francesas em território espanhol e dividiram o Estado de Portugal. Portugal ao norte, a parte do Porto, ficaria com a família de Carlos IV, a parte central com a França, incluindo Lisboa, e o Algarve seria entregue a Manuel de Godoy. Isso tudo produziu a saída da família imperial em 1808. É aquela história que a gente ouve brincando. Ficou a ver navios. Foi o que aconteceu com Junot. Junot chega a Lisboa e saía a família imperial. E aí surgiu essa frase que nós usamos hoje, ficaram a ver navios. Porque eles a família imperial já se deslocava para Portugal, para o Brasil, e levava consigo a soberania portuguesa, o que nos deu a origem do Império Brasileiro.
Pois bem, essa tibieza do Estado que lhe dá origem, primeiro problema. A ausência de sentimento nacional prévio, sólido, que vem se formando na sucessividade, a fragmentação de poder, que favorecia as instituições coercitivas locais em detrimento das nacionais, que era o caso das guardas nacionais, a desconfiança das autoridades políticas, que viam nos exércitos nacionais instâncias de potencial perturbação dos equilíbrios de poder estabelecidos, a imensa extensão territorial que dificultava sobremaneira a tarefa de defesa. No caso brasileiro, a guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai constituirá elemento transcendental na afirmação das Forças Armadas, em especial o Exército. Além das exigências em termos de material, recursos humanos e logística, o conflito do Cone Sul será instrumental para fortalecer politicamente o Exército e acelerar o processo de afirmação institucional dessa força. Lembrem-se de 1868. Zacarias Góes de Vasconcelos, chefe do Gabinete Imperial Liberal, conflita-se com o Barão de Caxias, em decorrência do prolongamento da Guerra do Paraguai. E o imperador opta por Caxias e derruba o gabinete liberal para se instituir, então, o famoso gabinete conservador dos Saquaremas, liderados por Visconde de Itaboraí. Ali começa a queda do Império e a ascensão do Exército Nacional. Esta foi a afirmação do Exército que decorreu da Guerra do Paraguai e manifestou-se no conflito político entre Zacarias e Barão de Caxias. É bom ter presente esse processo histórico para nós compreendermos como é que isso se passou. Não é sem razão que a missão constitucional das Forças Armadas obedecerá aos cambiantes equilíbrios de poder relacionados à inserção dos militares num contexto mais amplo da sociedade brasileira. Observem que a função das Forças Armadas, definida constitucionalmente, espelham a posição política das Forças Armadas dentro da estrutura social brasileira em seus diversos momentos. Observem a República, como se fez. Em cima do conflito militar, da questão militar, o Marechal Deodoro da Fonseca conflita-se com o Visconde de Ouro Preto, chefe do Gabinete Imperial. Ao conflitar-se com o Visconde de Ouro Preto, se conflitou, e o conflito do Exército, ou seja, do Marechal Floriano Peixoto, aliás, do Marechal Deodoro, com o Gabinete Liberal do Visconde de Ouro Preto, se deu exatamente por algo que hoje, modernamente, nós chamamos de contingenciamento orçamentário. Houve uma redução enorme das verbas orçamentárias destinadas às Forças Armadas, em cima da questão militar que emergia e que se mantinha ainda fluente, surge a possibilidade da derrubada do Gabinete Liberal do Visconde de Ouro Preto, que foi o desejo inicial do Marechal Deodoro. Derruba o Gabinete Liberal do Visconde de Ouro Preto, na manhã do dia 15 de novembro. O povo não sabia o que estava acontecendo, e diria o cronista da época, assistiu bestializado aquilo que ele pensava que fosse uma parada militar. Eu chamo a atenção com a expressão parada militar. É uma contradição, porque parada militar não é parada, é andamento. Mas quem estão parados são as autoridades para o qual os militares prestam reverência. Daí porque chama parada militar, que mostra uma certa ambiguidade na expressão. Pois bem, o Marechal Deodoro derruba o Gabinete Imperial do Visconde de Ouro Preto. Desejava que voltasse ao comando do Gabinete Imperial o conselheiro Saraiva, que era favorável às Forças Armadas e que liberaria recurso para as Forças Armadas, que haviam sido reduzidos progressivamente após o término da Guerra do Paraguai. O Marechal Deodoro, na tarde do dia 15, recebe a visita do coronel Benjamin Constant Botelho de Magalhães, que vem a afirmar e informar, aspas, falsamente ao imperador, que ele
Benjamin Constant havia conversado com o Conde d'Eu, que havia descido de Petrópolis e que havia dado a seguinte informação, que o imperador desceria de Petrópolis no dia 16 para nomear um novo gabinete, que seria chefiado pelo senador Gaspar da Silveira Martins, inimigo de Deodoro. Disputas de Deodoro e Gaspar no Rio Grande do Sul, inclusive amorosas, deu origem ao conflito. Neste momento, Deodoro, então, assume a República. E aquilo que era um golpe dentro do Estado monárquico torna-se um golpe contra o Estado monárquico. E os republicanos recebem a República do braço dos militares. E a posição, portanto, dos militares na proclamação da República se reflete na definição constitucional da função das Forças Armadas. Observem que lá atrás, na Constituição de 1824, do imperador Dom Pedro I, nós tínhamos que as forças militares apresentam caráter provisório, não estando ainda organizadas de modo permanente. Isto é a Constituição de 1824. A subordinação das Forças Armadas de terra e mar dá-se em relação ao poder executivo, ou seja, ao gabinete, e não diretamente ao imperador, que era o detentor do poder moderador, sendo classificadas como essencialmente, essa linguagem, obedientes ao poder político da nação. Em terceiro lugar, há apenas menção genérica à necessidade de todo brasileiro pegar em armas para sustentar a independência e a integridade do Império contra inimigos externos e internos. Já a Constituição de 1891, republicana, reflete o papel crucial desempenhado pelo Exército na proclamação da República, conforme nós narramos. A definição do papel das Forças Armadas aparece na Carta de 91, nas disposições preliminares da Constituição, antes da definição da organização do Estado. Portanto, aqui nós temos já uma, digamos, uma elevação topográfica ou topológica da definição das Forças Armadas, que antecede a definição dos poderes do Estado. Elas são definidas, naquele momento, como instituições nacionais permanentes, o que as equipara ao próprio Estado. Estado permanente, forças militares permanentes. Nenhuma outra instituição do Estado é definida de tal maneira na Carta de 1891, e sugere-se em elas um elemento unificador da nação. A obediência das Forças Armadas aos seus superiores hierárquicos é condicional, porque diz assim, dentro dos limites da lei. Ou seja, a linguagem de 91 era uma linguagem que assegurava que as forças de terra e mar, além de instituições nacionais permanentes, destinadas à defesa da pátria no exterior e à manutenção das leis no interior, submetem aos seus superiores hierárquicos nos limites da lei. A questão, portanto, está na definição desses limites, que cabia, portanto, ao próprio estamento militar. Ou seja, cabia ao estamento militar definir quais eram os limites da sua atuação, e não a um órgão político que não fora do estamento militar. Ocorre, portanto, e além do mais, não está claro nesse texto quem são os superiores hierárquicos, podendo esses serem considerados os próprios chefes militares. Esse problema é potencializado pelo fato de serem as Forças Armadas também responsáveis pela manutenção das leis no interior, o que dá a dupla função externa e interna das Forças Armadas. E a intervenção interna estava submetido aos superiores hierárquicos, dentro dos limites da lei. Logo, aquele que, se fosse o presidente que determinasse a intervenção,
e essa intervenção não fosse nos limites da lei, quem é que definia quais eram os limites da lei? O próprio estamento militar. A Constituição de 34 vai na mesma linha. Está no artigo 162. As Forças Armadas são instituições nacionais permanentes e, dentro da lei, essencialmente obedientes aos seus superiores hierárquicos, no plural. Destinam-se a defender a pátria e garantir os poderes constitucionais e a ordem e a lei. Este artigo, daí porque eu li, mostra de forma clara o grau de condicionalidade da obediência do estamento militar ao poder político civil, nos termos da lei, por eles definidos. E as Forças Armadas seriam essencialmente obedientes. O qualificativo essencialmente constitui demonstração cabal do elemento condicional. Permanece a qualificação da obediência dentro da lei e o papel militar continua a estender a defesa não somente da pátria, mas também aos poderes constitucionais, a ordem e a lei. Mais uma vez, não está claro quem seriam os superiores hierárquicos. É bom ter presente que em 1930, a Revolução de 30, ou o golpe de 30, como quiserem, de Getúlio, representou um retorno ao centralismo. Quando houve a República, nós estávamos perante um Estado unitário. O centro político era o Rio de Janeiro. Como a República decorreu de um golpe militar dentro do regime, sem apoio popular, porque não tinha os republicanos uma capilaridade no país todo, era o Partido Liberal e o Partido Republicano, ambos imperiais, que tinham essa capilaridade, era necessário definir uma república federalista que fosse destruidora do centro do poder, que era o Rio de Janeiro. E aí o que se faz? Se cria uma federação em que se transfere poderes às elites políticas locais. E o chefe político local da antiga província, agora denominada Estado Federado, não chamava governador, chamava-se presidente do Estado. E o apostolado positivista do Brasil, liderado por Miguel Lemos, aqui do Rio de Janeiro, tinha proposto, mas foi derrotado pelos positivistas do Rio Grande do Sul, de que o exórdio da Constituição brasileira dissesse o seguinte: as pátrias brasileiras, em Assembleia Nacional Constituinte, resolveram constituir o Brasil. Ou seja, os estados, as antigas províncias, passavam a ser denominadas de pátrias para a constituição do Estado Nacional Federal. O que demonstrava claramente a necessidade de voltar o poder e descentralizar o poder do Rio de Janeiro para as elites locais. Daí a razão do federalismo de 1891, ser um federalismo, observem bem, ser um federalismo como cláusula pétrea. E equivocadamente alguns juristas dizem de que era para evitar que o Estado brasileiro voltasse a um sistema centralizado não federalista. Não, era o contrário. Era para evitar que o Estado brasileiro se transformasse em unidades soberanas individualizadas, que é o que pretendia o apostolado. O apostolado pretendia de que poderiam os estados brasileiros, as antigas províncias, serem autônomas e promoverem a sua soberania para se tornarem estados nacionais. Petrificou-se a federação para evitar exatamente isso, e não o contrário, que o contrário estava fora de cogitação. Foi isso que caracterizou o período da Velha República. Quando veio Getúlio, era necessário voltar a um sistema centralizado, voltar a ter a força centralizada na figura da presidência da República. E foi esse o movimento centrífugo de 1930. O que fez Getúlio? Getúlio quebrou. Primeiro, desqualificou os líderes locais semanticamente. Substituiu o nome de presidente dos estados para governadores dos estados. Houve um decesso semântico e nominal.
Olha, vocês não são presidentes de coisa nenhuma, vocês são meros governadores de uma província. Segundo, Getúlio possibilitou a intervenção federal sobre os Estados federados se eles não respeitassem a autonomia municipal. E, portanto, trouxe Getúlio para a umbrella da presidência da República os prefeitos municipais que dependiam dos governadores dos estados. E que eram meros braços políticos dos governadores, passaram a ser protegidos pelo presidente da República para terem uma ligação direta com a presidência da República. Se você intervir e não obedecer à autonomia municipal, eu intervenho no Estado, o que assegurava a autonomia política dos prefeitos e trazia os prefeitos à sua proximidade. E o terceiro grande movimento de Getúlio, que alguns não percebem, foi trazer as forças das polícias militares estaduais, que eram o braço armado dos governadores, submeterem a União Federal, submeterem o Exército Nacional, que criou-se a Secretaria com a competência de lidar com as polícias federais e definia duas coisas fundamentais para a época: o efetivo das forças militares e o armamento. De forma tal que assegurava que o braço armado dos governadores, dos ex-presidentes dos estados, que era fortíssimo e muito superior em armamento e efetivo que o Exército, como era o caso da Polícia Militar Gaúcha, chamada Brigada Militar, em que Flores da Cunha tinha o controle da Polícia Militar Gaúcha, que era muito superior ao Exército, em armamento e efetivo. Getúlio assume, derruba com o golpe de 30 e destrói o braço armado dos governadores para enfraquecê-los. Por fim, nesse processo político centralizador, Getúlio proíbe, já entrando também no golpe de 37, Getúlio proíbe os partidos políticos locais ou regionais, criando os partidos políticos nacionais. E, por último, ele queima as bandeiras nacionais. Ou melhor, as bandeiras estaduais, numa solenidade para mostrar de que os estados estavam submetidos ao poder central. E observem todos, aqueles da minha geração, quando nós estudamos história do Brasil, nos bancos escolares, do ginásio da época, estou falando isso na época de 50, época de 60. Qual era a história que nós estudávamos? Algum de nós estudou a história do Estado, do seu Estado federado? Ou, lembrem-se, haviam 3 tipos de livros que se usava naquele momento. Nas escolas maristas, eram os livros do FTD. E nas escolas públicas e nos colégios leigos, privados, haviam 2 livros ou mais, mas os 2 livros fundamentais que circulavam de maior envergadura. Escritos um por Joaquim Silva e outro por Antônio Borges Hermida, que eram os livros de história, textos para os bancos escolares da época. E se vocês abrirem, nós abrimos o livro dessa época, vamos verificar o seguinte: você tem a história do Brasil contada linearmente. Descobrimento, colônia, império, etc., com todos os detalhes, datas, dias, nomes, o que impunha os alunos a recorrer a um instrumento conhecido à época chamado cola, porque não dá para memorizar tudo aquilo. Mas havia um fenômeno. Quando chegava na independência, na proclamação da República, apareceu o 15 de novembro, aquela pintura de Meirelles, etc., e depois entrava a Velha República. E na Velha República era uma página, a fotografia do presidente, em oval, embaixo o nome do presidente, a data da posse, a data do término de mandato, e em negrita ao lado tinha assim, principais realizações. Fez a estrada Madeira Mamoré, fez não sei o quê, pum, virava a página do presidente, não tinha nada. Absolutamente nada sobre a história do período de 91 a 30. Retomavam a conto histórico mais agudo a partir de 30. Ou seja, tinha que se apagar a memória da autonomia dos estados. E nós não tínhamos aulas sobre a história de cada estado. A história de cada estado nosso estava presa às ruas das capitais.
em que tinham nomes de personagens que a gente não sabia bem quem era. E só ficávamos sabendo por decisão própria. O que significava o seguinte: era necessário destruir a memória dos Estados para afirmar a União Federal na figura de Getúlio Vargas. A Constituição de 37, por sua vez, que é autoritária, que representou o golpe dentro do golpe, manteve a mesma relação e o mesmo desenho das Forças Armadas. Já que 30 e 37, não 30, mas mais 37, era produto do golpe de Góes Monteiro, no apoio a Getúlio. Quando, em fevereiro de 45, Getúlio percebe, com o fim da guerra, que as perspectivas da direita, ou seja, do fascismo, havia sido sepultada com a vitória dos aliados, Getúlio convoca eleições para acabar com a ditadura de 37. Convoca eleições em fevereiro de 1945. Góes Monteiro derruba Getúlio em outubro de 45. Assume o presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares. E aí começa o processo de reconstitucionalização de 1946. E na Constituição de 46, retoma-se o papel das Forças Armadas na garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. A subordinação ao presidente aparece mais uma vez condicionada na Carta de 46, aos limites da lei. As polícias militares, que já em 36 passaram a ser consideradas como forças auxiliares do Exército, para a submissão do poder militar dos presidentes dos Estados ao presidente da República, aparecem essas forças das polícias militares responsáveis pela segurança interna e a manutenção da ordem nos Estados. Em caso de guerra civil, as Forças Armadas poderiam ser mobilizadas, as forças polícias militares poderiam ser mobilizadas juntamente com o Exército pelo Poder Executivo Federal. Chegamos a 1967, a Carta Castilhista decorrente do golpe de 64. Manteve-se o papel das Forças Armadas na garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. E a subordinação ao presidente continua, mais uma vez, condicionada aos limites da lei. O mesmo se passa com a emenda constitucional de 91, com mais aprofundamento. As Forças Armadas passam, com a emenda constitucional de 1969, decorrente do golpe dos militares internos ao regime, com a morte de Costa e Silva, as Forças Armadas passam a ser responsáveis pela garantia dos poderes constituídos da lei e da ordem. A subordinação ao presidente permanece condicionada aos limites da lei e considera-se as Forças Armadas essenciais à execução da política de segurança nacional, que era o produto da Escola Superior de Guerra, que é onde vinha a tese de segurança e desenvolvimento, etc., que havia sido produzida pela Escola Superior de Guerra e que se introduziu na Carta de 81, e se encontra aí essa doutrina de segurança, e mesmo a doutrina da Escola Superior de Guerra, se encontra consubstanciada no Decreto-Lei 200 da Reforma Administrativa, onde lá se fala em objetivos nacionais permanentes, objetivos nacionais atuais, que era a linguagem da época traduzida pela Escola Superior de Guerra. E a própria Escola Superior de Guerra forjou, então, o conceito de guerra revolucionária interna, para legitimar a intervenção interna das Forças Armadas em relação aos problemas das oposições políticas de esquerda à época. Ora, quando chega a Constituição de 88, se estabelece um dos debates, foi exatamente a função das Forças Armadas. Foi um debate duro, difícil. Nós participamos, juntamente sob a liderança do senador Fernando Henrique Cardoso e também de Bernardo Cabral, que era relator da Constituição, mas fundamentalmente de Ulisses Guimarães, nós participamos ativamente na elaboração disto. E a discussão estava exatamente nesse ponto, que era acabar com a condicionalidade. Ou seja, fazer com que a definição das condições do uso das Forças Armadas, do seu emprego, dependesse do poder civil. E aí, a Carta de 88 acaba a condicionalidade da subordinação ao Presidente da República.
à época era condicionada ao presidente da República nos limites da lei. E aqui, além da defesa da pátria e da garantia dos poderes constitucionais, mantém-se a garantia da lei e da ordem, hoje chamada GLO, que pode ser acionada por qualquer um dos poderes, ou seja, a intervenção das Forças Armadas depende da convocação do poder político civil. Quando se diz na Carta, claramente, na Carta de 88, que se destinam à defesa da garantia da lei e da ordem e, por iniciativa de qualquer um dos poderes constituídos, da lei e da ordem. A defesa externa, determinação do presidente da República. A intervenção interna para garantir a lei e da ordem, condicionada à convocação de algum dos três poderes. Logo, não são mais aos superiores hierárquicos, mas sim aos três poderes. Ora, essa situação da Constituição de 88 altera substancialmente a relação das Forças Armadas com o poder político civil. Procura-se com isso, a partir de 88, criar a subordinação das Forças Armadas à autoridade política constitucional civil, coisa que não havia desde 91, considerando, digamos, o papel das Forças Armadas naquele período. Agora eu queria discutir com os senhores, ou levantar algumas reflexões sobre a intervenção das Forças Armadas na segurança pública, que é o tema posto principalmente a partir do governo Itamar, quando o governo Itamar, atabalhoadamente, determinou a intervenção dos militares no Morro do Rio de Janeiro. O resultado da intervenção militar no Morro do Rio de Janeiro foi terminada a intervenção dos militares do Morro, os soldados responderem a inúmeros processos penais na autoridade civil, ou seja, nos tribunais civis. Ora, vamos falar um pouco sobre o Rio, não Niterói, mas o Rio de Janeiro. Devemos reconhecer que os últimos 50 anos foram especialmente ingratos para a cidade do Rio de Janeiro. Você está aqui gráfico nisso tudo. Relata alguns acontecimentos que tiveram impacto negativo sobre o Rio. O mais óbvio de todos foi justamente a transferência da capital federal em 1960, sem que tenha ocorrido compensações relevantes para o Estado da Guanabara. O esvaziamento e a decadência que seguiram nas décadas subsequentes à transferência da capital federal, tiveram início nesse momento. Outro evento controvertido ocorreu quando a fusão, decidida pelo governo Geisel, em 1975, entre o antigo Estado da Guanabara e o antigo Estado do Rio de Janeiro, cuja capital era Niterói. Estava constituído palco. Com essa fusão e com todos os elementos anteriores, no nosso entender, estava constituído palco para a consolidação do populismo, centro de gravidade da política do novo Estado do Rio de Janeiro, a partir de sua fusão. Com o processo de redemocratização, o populismo, em sua versão brisolista, instala-se a partir de 1982. E é nesse momento que o processo de decadência econômica e de ostracismo político do Estado se acentua. Data também daí a permissividade em relação à ocupação caótica do espaço urbano e a leniência no combate ao crime. Esses fatores somados levariam a um agravamento cada vez maior da problemática da segurança pública no Rio de Janeiro. Isso culmina com a territorialização do poder paralelo do narcotráfico nas favelas cariocas, gerando em seguida o fenômeno igualmente perverso das milícias. A baixa densidade eleitoral do Rio de Janeiro, em termos nacionais, aliada à oposição sistemática ao governo federal, contribuíram adicionalmente para o abandono do Estado à sua própria sorte. A trajetória de decadência mudaria a partir da conjugação de alguns fatores. Primeiro, o alienamento político do Estado com o governo federal em meados da década passada. Segundo, o boom do petróleo, naquele momento. E terceiro, a implantação de uma política de segurança pública mais consistente, em que se destaca essa iniciativa das UPPs, das Unidades de Polícia Pacificadora, e a retomada do crescimento econômico em bases sustentáveis ao plano nacional. A excepcionalidade
da situação da segurança pública no Rio tem a ver com duas coisas fundamentais. Esta territorialização do tráfico de drogas. E segundo, a contaminação das instituições policiais e políticas do Estado pelo crime organizado. Se o último fenômeno, ou seja, dessa contaminação, não é exclusividade do Rio, o primeiro pode ser considerado uma inovação carioca particularmente deletéria, que é essa territorialização. Não conheço nenhuma grande capital do mundo em que o tráfico se processe dessa maneira, ou seja, da perspectiva territorial, de domínios territoriais. Note-se que um e outro problema não são estanques. Pelo contrário, há um processo de reimplementação que os torna ainda mais graves. A territorialização do tráfico de drogas, que gera cenas de guerrilha urbana toda vez que havia ou há incursões policiais nos bastiões de venda de drogas, ocorre em face da topografia acidentada de muitos dos morros cariocas, o que permite a criação de áreas de desvio da marginalidade nos labirintos das comunidades desfavorecidas. Esse fenômeno é ampliado pela corrupção policial, que desmoraliza as instituições responsáveis pela segurança pública e fomenta vínculos espúrios entre bandidos e policiais. Ao fim e ao cabo, a corrupção policial, que não é genérica, mas setorial e forte, acoplada à corrupção política, torna extremamente difícil a implementação de uma política de segurança minimamente coerente. No Rio, a polícia não constitui parte da solução, mas sim parte do problema. Isso fica patente no contexto de ascensão das milícias. Substitui o terror imposto pelo tráfico de drogas pelo terror imposto por forças paraestatais criminosas. Ao que tudo indica, o problema das milícias, em sua extensão atual, também constitui uma peculiaridade carioca. Faz-se necessário mencionar outra questão que, adicionalmente à problemática já referida, torna mais complexa a situação de segurança pública no Rio de Janeiro. Embora não seja exclusivo deste Estado, a Federação cito algumas. A escalada, essas escalas de trabalho irracionais que fazem com que os contingentes policiais operativos mantenham-se ao redor de 25% do efetivo local. Comparem a capacidade operacional das Forças Armadas full-time e a capacidade operacional das forças policiais correspondentes a 1/4 do seu efetivo, tendo em vista o tipo de escala de trabalho. E essas escalas ocorrem em face da necessidade de complementação salarial decorrente dos baixíssimos salários, ou seja, e da constatação dos baixos salários na atividade policial, e que cria o chamado bico. E esse bico gera uma promiscuidade intolerável entre o público e o privado, uma vez que o policial vela pela segurança do público em um dia e, durante a folga, ocupa da segurança privada, não raro em atividades ilegais. Falta de integração entre as polícias gera conflitos de competência e sensível diminuição da eficiência da ação policial. Ou seja, as polícias militares, isso é uma característica em todos os estados, e as polícias civis disputam os seus espaços de competência. E cada uma tem as suas estruturas próprias, inclusive de inteligência, havendo uma grande disputa e dificuldade, maiores em um estado, menores em outros, mais aprofundadas em outros, variando, mas todo se verifica um jogo de ocultação de um lado e de outro. Eu me lembro que quando, no Ministério da Justiça, em 1995, nós tentávamos criar um sistema de informação nacional, era muito difícil, porque você não tinha o controle das informações que podiam vir das polícias militares e também das polícias civis. A falta de uma estrutura administrativa eficiente torna precário o treinamento policial e não é conducente à utilização eficaz dos meios de inteligência disponíveis às polícias no mundo todo. Em suma, temos um quadro difícil no que se refere à segurança pública do Estado. E há um detalhe também, que agora modificou a partir de 88. Lembre-se que quando houve o golpe de 64, as polícias militares passaram a ser, digamos, mais condicionadas a serem forças auxiliares do Exército, altera-se também a função do Exército Nacional sobre as polícias militares. Em 32 ou 34, com Getúlio, a União passou a controlar o efetivo
e o armamento das Forças Armadas. Com a Revolução, com o golpe de 64, nós tivemos o quê? O controle também pelo Exército da instrução. E aí surgiu um problema. A instrução dos policiais militares passaram a ser feitos como se oficiais ou soldados de infantaria fossem. E a instrução foi a instrução de tratamento com o inimigo e não tratamento com o delinquente. E aí surgiu um desajuste. E por que isto? Porque como as polícias militares eram consideradas como forças auxiliares do Exército, já desde antes, mas que se instruía também a criação do conceito de guerra revolucionária interna, o ensinamento e a instrução às polícias militares deveria ser para ser forças auxiliares do Exército nesta guerra revolucionária interna. E isso desqualificou, descaracterizou as polícias militares em todo o período pós-64, retomando em 68, em que se tirou, em 68, a competência do Exército para definir as instruções militares. Lembrem-se, por exemplo, que isso é muito nítido, porque quando, depois do golpe de 64, os governadores dos estados não tinham autonomia de nomeação do secretário de Segurança Pública. Eram normalmente coronéis do Exército, indicados pelo presidente da República, ouvido o ministro do Exército. E os chefes das polícias, comandantes das polícias militares, eram militares federais. Só depois de algum tempo é que voltaram os coronéis das polícias militares a comandarem os estamentos policiais militares estaduais. E só depois é que os secretários de segurança deixaram de serem indicados pelo presidente da República para serem indicados pelos próprios governadores. Em suma, por todas essas circunstâncias, tem-se um quadro difícil. Esse quadro começa a mudar para melhor, e é nesse sentido que tratarei das UPPs e o seu significado. Antes de mais nada, devemos admitir que as UPPs não significam o fim do tráfico de drogas. Significa, isto sim, o fim do tráfico de drogas do estilo medieval, praticado até então no Rio de Janeiro, ou seja, o fim da territorialização. Entendo que, a médio prazo, se tudo correr com seus investimentos necessários, as UPCs conduzirão à extinção dos exércitos de jovens traficantes, armados com fuzis de assalto, metralhadoras e granadas, que defendem os bastões de venda de entorpecentes nos dias de hoje. Do ponto de vista da paz social, acredito que as UPPs representam um avanço significativo, principalmente no momento inicial da sua implantação. Não podemos ter ilusões, contudo. As UPPs não constituem panaceia. Os índices de criminalidade do Rio continuam muito elevados, embora os homicídios por mil habitantes estejam em trajetória declinante. As UPPs representam a esperança de dias melhores, mas não representam a solução mágica. Os problemas estruturais que afligem as polícias do Rio devem ser enfrentados frontalmente e aqui afligem as polícias do país todo, não é só do Rio. Ou seja, nós temos esse fenômeno espalhado em todo o país. Dada a especificidade da segurança pública no Rio, vamos examinar agora o arcabouço legal que enquadra, e agora eu quero fazer uma transição da análise dessa situação com o arcabouço legal que enquadra os órgãos das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, termo utilizado pela Constituição de 88 e vulgarizado como GLO. Trata igualmente as funções subsidiárias que ocupam a Marinha, o Exército e a Aeronáutica. Esse enquadramento é crucial para que se possa abordar em seguida as relações entre defesa e segurança pública sobre a ótica política. A Lei Complementar 136 de 2010, que alterou a Lei Complementar 97 de 99, estabelece, dentro da linha da Constituição, de modo claro, atribuições centrais às Forças Armadas. Defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer um deles, a garantia da lei e da ordem. O emprego. O emprego é da responsabilidade do Presidente da República. No entanto, temos ainda as competências subsidiárias adicionais das Forças Armadas. Defesa Civil, que está citada na Lei Complementar 97, modificada pela 136 de 2010. Cooperação com o desenvolvimento nacional. Participação em campanhas institucionais de utilidade pública ou de interesse social.
Colaboração com a Justiça Eleitoral, em que podem os tribunais regionais eleitorais solicitarem ao Tribunal Superior Eleitoral a mobilização das Forças Armadas ou para o dia da eleição, que era o normal, ou para antes da eleição, para proteger a campanha eleitoral, como aconteceu no Rio de Janeiro, não nessas eleições anteriores, mas nas posteriores. Ações preventivas e repressivas respeitadas as competências exclusivas das polícias judiciárias na faixa de fronteira terrestre, no mar e nas águas interiores contra delitos transfronteiriços e ambientais. Segurança de autoridades nacionais e estrangeiras, e tudo isto, além das atribuições específicas de cada força. Como indica esse elenco das funções subsidiárias, há em nosso país um entendimento bastante elástico sobre a razão de ser das instituições castrenses. Historicamente, as Forças Armadas foram reiteradas vezes utilizadas como mecanismo de intervenção em questões que diziam respeito à própria comunidade política responsável pela manutenção das estruturas militares empregadas da função, ou seja, o seu uso interno. A paulatina consolidação do Estado Nacional Westfaliano, contudo, gerou impulso no sentido da diferenciação entre as forças que ocupavam a manutenção da ordem interna, as polícias em suas variadas vertentes, e aquelas destinadas a garantir a soberania nacional perante eventuais inimigos externos, os exércitos. Na América Latina, os exércitos assumiram um claro viés de intervenção em assuntos domésticos, seja na política, na economia ou na segurança interna. Em grande medida, essas intervenções ocorreram em face da tibieza do Estado, frequentemente incapaz de prover bens públicos básicos à população. Nessa linha, a capacidade logística das Forças Armadas foi utilizada, não raro, com concurso das elites civis, no provimento de serviços não necessariamente identificados com as tarefas de defesa em estrito senso, que é o caso, por exemplo, das incêndios no Rio de Janeiro, em que a mobilização das secas do Nordeste, eu não estou dizendo que seja ilegítimo fazer isso, estou chamando a atenção de que é uma função lateral que internamente tem mais importância que a própria função central das Forças Armadas. Esse é o caso do Brasil pós-1870. Ou seja, estou me lembrando aqui da intervenção Saquarema de 1868 com a queda do Gabinete Zacarias, que tem a sua origem na seção política e fortalecimento institucional do Exército, principalmente. Ora, a visão hoje existente das Forças Armadas denota um status quo setorial inequivocamente relacionados a uma realidade do país em desenvolvimento. Instrumentos de combate às desigualdades sociais, garantia da segurança pública, combate a crimes transnacionais, desenvolvimento industrial, regulação de setores econômicos, auxílios em catástrofes naturais, entre outros. Se a diferenciação e a especialização funcionais, característica das instituições contemporâneas, parecem constituir tendência irreversível nas sociedades afluentes, pelo simples fato de que a complexidade social e tecnológica é cada vez maior, somos obrigados a admitir que o arranjo que enquadra a defesa nacional brasileira deverá ocorrer profundas modificações no futuro. Isso ocorrerá em vista de duas tendências muito claras. A primeira tem a ver com a necessidade do Estado brasileiro prover mais e melhor os serviços da cidadania. E segundo, isso, inevitavelmente se refletirá nas referidas diferenciações e especializações nacionais das funções institucionais das instituições públicas. Ou seja, não poderemos eternamente manter estruturas improvisadas ou que tratem das questões de modo apenas subsidiário, algo que se aplica à intervenção das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem. E a segunda é que se refere ao aumento do peso relativo do Brasil no sistema internacional. Acredito que esse aumento conduzirá mais ou cedo ou mais tarde à impossibilidade de o país manter-se alheio aos desdobramentos emanados dos arranjos globais no campo da segurança internacional. Em uma palavra, o Brasil terá mais peso no mundo e o mundo terá mais influência sobre o Brasil. Lembre-se que nós estamos reivindicando a participação no Conselho de Segurança Nacional. Imagine a hipótese
de que, membro do Conselho de Segurança Nacional, o Brasil tem a necessidade de enviar tropas para a intervenção no Irã, no Iraque, na Coreia do Norte. Que tropas mandaríamos? Temos aparelhamento para isso? Em síntese, não será possível mantermos as Forças Armadas tão débeis do ponto de vista de suas capacidades de defesa como as que temos no presente. Em síntese, vislumbra o Brasil do futuro como um país em que as Forças Armadas terão atribuições cada vez mais intensas no plano de defesa, no sentido dissuasório, e cada vez menos intensas no plano da segurança, em especial da segurança pública. Acredito que pensar diferentemente significaria admitir a possibilidade do Brasil ser incapaz de reformar as suas próprias instituições. Penso aqui especificamente nas polícias estaduais, que, sem uma profunda reforma, representarão um permanente problema para a consecução de uma política de segurança pública sustentável e eficiente. Não creio de que a perenização do uso das Forças Armadas ao molde que se faz no Rio de Janeiro seja a solução. É a demonstração da existência de um grande problema com dificuldades de enfrentamento em relação à competência dos Estados em prover a segurança pública de seus cidadãos. Nós estamos perante uma situação difícil de compreensão. Eu quero lembrar aos senhores que, quando ministro da Defesa, quando da ocupação pelas Forças Armadas do Rio de Janeiro, determinada pelo senhor presidente da República, em contato com o governador do Estado do Rio, eu disse a ele o seguinte, e aí vinha da minha experiência de juiz da Suprema Corte e também de advogado militante de mais de 45 anos. Os civis determinavam a intervenção das Forças Armadas e as Forças Armadas intervinham. Ocorre que o Exército, como também as demais forças, mas fundamentalmente o Exército, que teve uma operação mais ostensiva no caso do Rio, vocês têm aquilo que chama-se regras de engajamento. Ou seja, que é o book, que é o livro que diz o que fazer, quando fazer e como fazer. E este book era definido exclusivamente pelo estamento militar. Ou seja, a autoridade civil que determinava o envolvimento da força não tinha nenhuma responsabilidade, ou não assumia nenhuma responsabilidade na definição desse chamado das regras de engajamento. Então, eu disse ao presidente da República que o Ministério da Defesa entendia necessário a intervenção para auxiliar a Força Policial do Rio de Janeiro, mas tinha uma condição. As regras de engajamento teriam que ser assinadas e determinadas pelo governador do Estado e pelo ministro da Defesa, para que sentissem eles protegidos. Porque no momento em que, numa operação militar, alguém tome uma atitude decorrente da definição constitucional da intervenção para a garantia da lei e da ordem e seja tratado por uma regra de direito penal comum, cria-se uma enorme divergência. E como é que você poderia exigir que o sargento mandasse os seus soldados para fazer revistas no morro sem ter a segurança daquele ato fosse legal? Logo tinha que envolver a autoridade civil que havia determinado. E aí nós temos essa dificuldade. Por quê? Porque se atribui a competência da justiça comum aos atos praticados pelos militares nessa atividade. Isso se altera quando se altera a Constituição, em que se atribui também à justiça especializada a competência das ações de GLO, para exatamente tirar essa vertente de dificuldade, de engajamento, o que mostra que tudo isso é arranjo. Tudo isso é um arranjo decorrente da incapacidade que temos de fazer uma reforma clara, nítida e corajosa nas instituições de segurança no país. Para definirmos claramente que não se trata de concorrência de corporações, que é o que se trata hoje,
mas se trata de serviço público fundamental e indelegável por parte do Estado à sua população. Senhores e senhoras, o futuro é construído no presente, cabendo aos estadistas a tarefa de agir aqui e agora para viabilizar um porvir almejado pela coletividade. E eu lembro, e encerro, lembrando Nietzsche. O pior para a verdade, dizia Nietzsche, não são as mentiras, são as convicções. Muito obrigado. Aqui no INEST, que é uma unidade recente, fundada em 28 de setembro de 2011 e inaugurada solenemente nesse recinto em 23 de agosto de 2012, nós realizamos um empreendimento único, inédito e original, como costumo dizer. Nós funcionamos como sistema de ensino e pesquisa em torno de 2 subsistemas, também de ensino e pesquisa. Um sistema diz respeito às relações internacionais, o outro diz respeito ao que nós aqui denominamos de estudos estratégicos. Veja bem, meu caro amigo professor Nelson Jobim, não pensamos aqui em estudo da defesa. Pensamos que estudo da defesa, estudo da segurança internacional, etc., está compreendido dentro de uma área de conhecimento maior que nós denominamos de estudos estratégicos. Mas não interessa o nominalismo, interessa o que nós fazemos. E o que nós fazemos é tentar entender as questões do Estado brasileiro, seja do ponto de vista externo, seja do ponto de vista interno, a partir da inserção brasileira no sistema de segurança internacional. E para entender a questão do Estado brasileiro, no que diz respeito à sua soberania, no que diz respeito à sua defesa nacional, nós precisamos trabalhar com esses 2 subsistemas. Então, na graduação, nós temos Relações Internacionais, um curso de Relações Internacionais, que, devido à sua originalidade, ao seu ineditismo, logo na primeira avaliação, ganhou do MEC a nota máxima, 5, porque não tem nenhum outro curso de Relações Internacionais voltado para isso no Brasil. Na pós-graduação, nós nos orgulhamos também de termos tomado a vanguarda na CAPES e sermos o primeiro programa de pós-graduação em estudos estratégicos da defesa e da segurança, nos termos que eu aqui estou tentando, muito brevemente, dar o seu contorno conceitual. Ou seja, nós fomos o primeiro programa de pós-graduação em estudos estratégicos do país e hoje nós abrimos a porta para mais 4. Os das 3 forças e também o da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós temos, portanto, 5 programas de pós-graduação que teve como base a nossa experiência aqui na Universidade Federal Fluminense. Na verdade, meu caro amigo, colega, professor Nelson Jobim, na verdade, com a criação do INEST, nós retiramos, em relação aos países centrais ocidentais, um atraso de 70 anos. Porque a iniciativa de criarmos aqui, na Universidade Federal Fluminense, no sistema universitário brasileiro, uma unidade autônoma, com status de faculdade, dedicada a esses estudos, e baseada também, devido aos convênios que nós fomos capazes de realizar, em íntima cooperação com as instituições de altos estudos militares, foi aquilo que os Estados Unidos fizeram em 45, 46, quando criaram o Naval Postgraduate Studies, em Monterey, Califórnia. Ou seja, desse centro, os americanos começaram a entender que a questão da paz e da guerra, vital ao entendimento do mundo e vital ao entendimento das suas unidades constitutivas dos Estados, teria que ser feito em íntima cooperação entre militares e civis. Nós demoramos muito para fazer isso. Tivemos a ESG, mas a ESG não foi isso. A ESG teve como inspiração o War College, que foi criado nos Estados Unidos em 47 e aqui entre nós em 1949. A Escola Superior de Guerra, que é uma entidade extremamente importante, com quem, inclusive, nós mantemos uma estreita e profícua parceria, ela não foi capaz de fazer 2 coisas.
Primeiro, não foi capaz de montar um sistema de ensino e pesquisa. Ela não interessava por isso. Portanto, não era capaz de criar conhecimento científico. Segundo, ela não tinha, por isso mesmo, um quadro docente permanente. Nunca teve. Qualificado para poder gerir esse sistema de ensino e pesquisa. Nós aqui temos. Não é? Todos os nossos professores são professores doutores formados no Brasil e no exterior. Isso significa o quê? Significa que nós estamos dando aqui no INEST uma virada epistêmica, uma nova maneira de perceber, uma nova maneira de tratar esse ser ontológico, o Estado brasileiro, de uma perspectiva que vem da sociedade e não do Estado. Me pergunta um aluno: professor, o senhor diz que nós somos, a universidade pública é um instrumento da sociedade, mas nós não somos federais, nós não somos pagos pelo Estado brasileiro? Verdade, somos pagos pelo Estado brasileiro. Mas o nosso compromisso não é de obediência ao Estado brasileiro. O nosso compromisso é de obediência às leis do Estado brasileiro, mas não no que diz respeito à nossa criação de conhecimento. Nós temos aqui total e plena liberdade acadêmica, que inclusive foi uma conquista, né, da sociedade brasileira como um todo. Portanto, eu devo ao meu reitor obediência funcional, obediência administrativa, mas não devo nenhuma, absolutamente nenhuma, nem nenhum de nós deve qualquer obediência do ponto de vista intelectual. Somos absolutamente livres para pensar, para criar, para pesquisar, para ensinar. É a liberdade acadêmica. E, portanto, o conhecimento que nós fazemos aqui diz respeito a um conhecimento que é produzido porque é pago pela sociedade e volta para a sociedade. E como era feito esse conhecimento antes? Era feito por dois aparelhos do Estado, pelos diplomatas e pelos militares. O conhecimento, as investigações sobre as questões relativas à defesa nacional, à segurança internacional, era feito por esses dois aparelhos. E agora começa a ser feito por nós, a Universidade Brasileira, por nós, o povo brasileiro, por nós, aqueles que somos detentores do titular absoluto de todos os gastos, que é o povo brasileiro, numa república, numa democracia. Então, o INEST é isso também. Mas se ele é inédito e único, ele não pretende continuar assim. Porque assim como a partir do United States Naval Postgraduate Studies, em 1945-46, se multiplicaram centenas de instituições nos Estados Unidos e na Europa, nós também pretendemos supor que aqui se irradiará outros centros de excelência pelo Brasil inteiro. Nós estamos apenas dando um pontapé inicial. E quero aí registrar a sua atuação como ministro da Defesa. Foi marcante, na sua administração, a compreensão de que deveria se aproximar da universidade, que devia se aproximar da academia. E dois feitos muito importantes, aliás, três feitos muito importantes, né? Foram vários, se eu for fazer aqui discorrer, mas do ponto de vista do empreendimento intelectual. O primeiro foi a Estratégia Nacional de Defesa, que contou com a colaboração da Academia Brasileira. O segundo, e mais expressivamente ainda, a iniciativa que o professor Nelson Jobim teve de criar o Livro Branco da Defesa, que contou com uma intensa participação, né, dos intelectuais, dos acadêmicos brasileiros, no empreendimento inédito. E terceiro, um livro que nos legou a todos nós, Segurança Internacional, Perspectivas Históricas Brasileiras, que foi organizado, vejam bem, por um político, e também um intelectual, como é o meu querido amigo, por um general brilhante, general Sérgio Tigói, nosso amigo, né, querido, e um jovem diplomata, João Alcina Júnior, né, que escreveu um livro extremamente importante sobre política externa e política de defesa. Isso marcou, a meu ver, muito fortemente a sua administração. E foi muito importante para nós aqui na universidade. Mais ainda foi a sua atuação do ponto de vista de liderar o Brasil nessa conjunção das duas políticas, a política externa e a política de defesa, na criação da Unasul, que foi em abril de 2008, e logo depois, em dezembro de 2008, a criação do Conselho de Defesa do Unasul.
no qual a sua participação, a sua liderança foi extremamente marcante. Meu caro amigo, meu caro colega, eu gosto de chamar professor Nelson Jobim porque, entre os seus múltiplos talentos, eu acredito, ele nos mostrou a todos nós aqui as suas habilidades do docere, a sua habilidade do ensinar. Meu querido, então, colega, companheiro, Nelson Jobim, sei que foi muito difícil acharmos uma janela na sua congestionada agenda para que viesse aqui nos brindar com essa magnífica palestra, essa magnífica conferência. Saiba que nós estamos aqui sempre receptivos à sua vinda, sinta aqui também a essa casa. E quero terminar me dirigindo ao objeto, o foco de tudo, que são os nossos alunos. Tudo o que nós fazemos, tudo o que o professor faz, tudo o que o funcionário faz, tudo o que o político faz, tem como objetivo central e definitivo o aluno. Eu espero que, com a aula de hoje, vocês tenham visto a grandiosidade dos nossos propósitos, a ambição dos nossos objetivos, porque nós queremos constituir aqui, de acordo com o que o titular absoluto dos nossos gastos, o povo brasileiro, quer, um conhecimento científico gerado pela dedicação, pelo empenho, pela seriedade e com absoluto compromisso apenas com a própria ciência e não com qualquer ideologia. Muito obrigado, senhor ministro. Muito obrigado a todos. Ministro Nelson Jobim, demais autoridades presentes à mesa, professores, funcionários e alunos aqui presentes. Eu vou ser extremamente breve. Professor Eurico Figueiredo, na sua inteligência e competência, já colocou todos os aspectos mais importantes dessa solenidade de hoje. Mas eu vou fazer apenas 3 breves comentários. O primeiro deles, do papel da Universidade Brasileira, mais especificamente da Universidade Federal Fluminense, na conjuntura nacional e principalmente em trazer a educação superior para a sociedade que nos cerca e que nos sustenta. É muito importante que nós tenhamos ocasiões como essa, onde altas autoridades, quer seja do governo federal, estadual, municipal, empresários, sejam qualquer pessoa que possa trazer uma contribuição efetiva para a universidade, aqui compareça. E hoje nós tivemos um exemplo consistente daquilo que eu estou dizendo. A presença do ministro Nelson Jobim, proferindo uma aula magna, onde tocou em vários pontos cruciais, aproveitando a história do Brasil e fazendo um comentário, ou alguns comentários altamente importantes sobre a segurança pública, que hoje é um pesadelo que nos preocupa, trouxe efetivamente uma contribuição muito importante para a nossa reflexão. Então, destaque-se esse papel importante do comparecimento de autoridades à nossa universidade, a fim de que nós possamos ouvi-los, trocarmos ideias e participarmos com as nossas ideias de um progresso que é o que todos nós desejamos. Em segundo lugar, a participação do INESP, do Instituto de Estudos Estratégicos, tão bem dirigido pelo professor Eurico Figueiredo, que vem se revelando extremamente importante, porque tem trazido altas autoridades para a nossa universidade, atendendo a um convite que, acima de tudo, passa por um conhecimento, por uma experiência profissional que o professor Eurico e sua equipe possuem. Então, eu conversava com o professor Eurico e dizia, olha, que outros venham, porque a universidade precisa ouvi-los,
para que possamos, juntos, construir um Brasil melhor. E, finalmente, o papel da universidade enquanto participante de um projeto hoje do meio para o fim, que é o projeto Reúne, de expansão das universidades públicas brasileiras. Nós fomos a universidade federal que mais ganhou recursos para a construção de novos prédios. Hoje nós temos em construção ou já entregues 19 prédios, o que evidentemente indicou um crescimento muito grande do número de alunos que nós recebemos todo ano, e as projeções numéricas, que são inequívocas, demonstram que em 2016, portanto daqui a 2 anos, antes das Olimpíadas, porque a gente toma como referência o início do período, nós seremos a universidade pública federal do país com o maior ingresso de alunos, o que vem contemplar a política governamental cada vez mais frequente e mais forte de auxílio integral, de apoio integral à Universidade Pública Federal do país. Então, é com muito orgulho que nós fazemos essa menção, porque, ou mal ou bem, participamos desse processo, e eu ainda mais, a gente vai ficando velho, ministro, vai ficando mais tolerante, e vai ficando mais alegre, e vai ficando cada vez mais acreditando na nossa universidade. Eu acredito na nossa universidade, eu estou aqui há mais de 40 anos, e não houve um dia que eu viesse trabalhar que não viesse satisfeito. Então, é uma atuação que a gente vai levar para os filhos e netos, e, acima de tudo, com essa convicção de que nós estamos praticando o bem e que estamos contribuindo para um país melhor. Então, fica aqui o nosso sincero agradecimento ao professor e ministro Nelson Jobim pela sua brilhante palestra de hoje, pela sua aula magna, e esperemos que nos encontremos, ministro, outras vezes em situações tão alegres e tão importantes quanto essa. De modo que muito obrigado a todos, muito obrigado, ministro Nelson Jobim, muito obrigado ao professor Eurico Figueiredo, e declaro encerrada a reunião. Muito obrigado.